Oi, Jéssica, boa noite. Obrigado aí por você ter prestigiado aqui. O Rogério já chegou. Vamos lá adicionar ele. Opa, Boa Rogério, noite. boa noite. Deu tudo certo agora, né? Oi? Agora deu tudo certo, né? Eu apanhei um pouquinho aqui de novo, mas consegui chegar de novo. Não, beleza. O pessoal tá chegando aqui. A Jéssica, meu pai, a família sempre prestigiando. Boa noite. Meu pai também é engenheiro mecânico. Grande exemplo para mim e inspiração aí também. Opa, Aí vamos só aguardar uns minutinhos, tá, Rogério, o pessoal chegar, aí a gente tá. começa com as apresentações, né? Na verdade, a sua apresentação, né? O Gabriel, o Lucas estão chegando aí, boa noite a todos. Lucas, boa noite. Regina, entrando. Vou aproveitar aí falar para o pessoal, né, quem durante a live, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, algum questionamento ao Rogério aí, a gente havendo a possibilidade, a gente já encaixa a pergunta aí para que ele possa estar respondendo, né? No final da live também deixa uns minutinhos aí para o pessoal interagir, né? O Lucas está falando aqui também. Não se preocupa não, tá, Rogério? Que aí eu vou lendo as perguntas, né? As colocações do pessoal e vou trazendo para você. Ah, tá, tranquilo. Fabiana, boa noite. Paulo, o pessoal está chegando aí. Uhum. E a gente vai ter assistindo a live tanto o pessoal que segue o teu trabalho, né, a Esverdere, como também o pessoal que acompanha aqui o canal, né? Ah, sim. O Gilmar está chegando, boa noite. O Paulo, boa noite a todos e tenhamos uma Ah. ótima live. Opa, boa noite, Paulo. Com certeza vai ser uma excelente live. A gente vai aprender muito aí com o Rogério. O Rafael. Rogério, vou começar aos pouquinhos, né? O pessoal vai chegando, né? A gente já está Aham. com um número aqui expressivo aqui. É, primeiro eu queria agradecer a você aí pelo ter aceito o convite, né? Participar da live aqui no canal. Eu tive imenso prazer de ser seu aluno no curso de Rasop, né? Há pouco tempo, né? Acho que tem umas 2 ou 3 semanas, né? Mas assim já deu para perceber aí que não vai ficar só essa parceria aí vai longe, né? Sim, com certeza. Como eu te falei, o canal aqui, né, a ideia do canal é para trazer conhecimento, informação para o pessoal, né? A gente tem muitos alunos, né, que estão ainda na graduação, o pessoal
que já está no mercado, mas às vezes querendo mudar de área, né, ou conhecer um pouquinho, né, para atuar em determinada área. E essa área de segurança de processo, né, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, é uma área que ela carece, né, de fóruns como esse, né, de discussão, né, de trazer, né, informação para as pessoas, né? Parece que ainda tem um abismo entre a engenharia química, né, que a maioria dos profissionais que acabam indo para essa área são engenheiros químicos, né, profissionais que atuam nessa área, e a segurança de processo, né? A gente ainda tem que evoluir um pouquinho, né, para chegar, né? E eu acho que promover esses fóruns é mais do que necessário, né? E aí eu queria agradecer também a presença de todos, né, que estão aqui numa quinta-feira à noite assistindo aqui a live. Tenho certeza que no final da live vocês vão falar que valeu a pena, né? Posso dizer aí com propriedade e deixar a palavra aí com o Rogério. Tá. Bom, boa noite para todos. Boa noite, Luiz Carlos. Eu também quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com o pessoal, de estar apresentando aí essa matéria, né, esse assunto que a gente, como nós já havíamos conversado no curso e hoje também, então o curso é uma matéria aí que está faltando hoje em dia vamos dizer assim, conhecimento no mercado, né? A gente tem aí que começamos aí há não muito tempo atrás a falar de análise de risco, e é um assunto que aqui no Brasil praticamente está começando. Então, a ideia é justamente a gente estar aí falando a nossa experiência, disseminando o assunto, para cada vez mais a gente ter aí pessoas interessadas e que essa cultura da análise de risco, que ela faça parte aí da cultura das empresas, do conhecimento geral, principalmente do engenheiro químico, porque o ideal é a pessoa, o engenheiro químico, ela está preocupado com a segurança da onde ela vai trabalhar. Afinal de contas, ela está lá, faz parte dessa empresa, da indústria, então ela tem que estar preocupada no seu dia a dia, não só na hora da análise de risco, como também em todas as atividades, em projetos, produção. E então a ideia é justamente essa: a gente está aqui discutindo, mostrando aí para que serve essa análise de risco, onde que ela é aplicada, e vamos lá. Excelente. Rogério, eu não sei, você quer se apresentar, falar um pouquinho da sua formação? A gente preparou uma pautazinha aqui, mas eu deixo a teu critério. Se você quiser se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho de você. Tá, eu vou falar rapidamente, porque eu tenho tô já mais de 30 anos de formado aí estou aí no mercado já há mais de 30 anos. Eu me formei pela Unicamp, lá em Campinas, e sou formado em engenharia química. E naquela época, quando eu me formei, eu fui trabalhar na ICI, que era uma empresa que foi a fundadora da engenharia, do RASOP, a nível mundial, né? Então fazia parte da cultura da empresa que todos os engenheiros fossem treinados nessa área. E ali nós recebemos um treinamento muito forte, nós tivemos a oportunidade de aplicar muitas vezes e fazer. O RASOP era quase assim que uma atividade diária nossa, não só durante as reuniões de RASOP, como também qualquer trabalho que a gente fazia. E depois disso, depois que eu trabalhei na SI, eu tive chance de ir para a Inglaterra, também de ser treinado lá um tempo. E voltando, acabei indo trabalhar em outras indústrias, como na BASF, na Akzo Nobel, na DuPont, na Bayer, e agora, mais recentemente, também na Petrobras, mas sempre trabalhando, visando a parte de RASOP e projetos.
e agora na Petrobras também como consultor nessa área de RASOP. Então, são 30 anos aí de experiência, 30 anos nessa área e com bastante experiência aí para trazer para vocês. Excelente, excelente. Vou só me permitir complementar um pouquinho, que você foi modesto, né? O Rogério também, ele tem, hoje ele atua, né? Ele é sócio proprietário da Sverber Engenharia, né? Especializado em projetos, ele dá consultoria, treinamentos na área de análise de risco, gestão de projeto e software de engenharia, né? Ele também é doutor em ciências ambientais pela UERJ, né? A mesma instituição que eu me formei, mestre em engenharia de produção pela COP, o FRJ, especialista em engenharia ambiental e engenheiro químico também. Enfim, o currículo dele é muito extenso, né? Você foi resumido, né? Eu procurei aí falar rapidamente aí da minha experiência, da onde que eu já trabalhei, mais para o pessoal aí ter uma ideia aí por onde nós já andamos, né? Da onde que vem da onde vem esse conhecimento. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de mim, né? Tem algumas pessoas que estão hoje na live que não me conhecem ainda, né? Eu sou Luiz Carlos Assunção, eu sou engenheiro químico, tenho mestrado na área de química, voltado para a área ambiental, tenho pós na área de segurança também, em projetos de engenharia. Atualmente estou fazendo mais uma pós em gestão ambiental. Tenho uma atuação forte na área de projetos de engenharia, projeto básico, detalhamento, e também atuo com consultoria também, tanto na área ambiental como na área de projetos, né? Mas hoje o convidado é o Rogério, então eu vou parar por aqui. E aí, Rogério, já vamos entrar na pauta que a gente propôs, né? O primeiro tópico, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho, né? Onde a gente pode aplicar o RASOP, né? Esse estudo de risco, né? Uma análise qualitativa que é usada aí pelas empresas, né? Então, como eu falei, o RASOP ele surgiu aí na ICI na década de 70, 80, lá na Inglaterra, primeiramente, e a princípio ela surgiu para cobrir uma necessidade das indústrias químicas, principalmente aquelas com processos mais perigosos, onde você tinha uma necessidade de ter um procedimento, uma metodologia formal para poder analisar os riscos dessas indústrias. Mas mais para frente, o RASOP ele acabou sendo também incorporado em outros tipos de processos. Hoje em dia, a gente pode usar o RASOP aí na área também de indústrias mecânicas, na parte de logística e até mesmo parte de energia, indústria de energia elétrica. Então o RASOP ele tem aí uma gama muito grande de utilização, desde que você conheça o processo que você está aplicando, você conheça quais são as variáveis, os parâmetros que precisam ser analisados, como ele é ela é uma metodologia que visa analisar os desvios desses parâmetros, então pode ser usado em qualquer tipo de indústria. Mas o foco principal dela são as indústrias químicas, e é onde a gente tem aí mais experiência, onde temos mais casos aplicados, né? Sim, excelente. Não, acho que deu para ter uma ideia, né, de onde aplicar esse estudo, né? E assim, a gente vê que existem também outras ferramentas, né, de análise de risco, né, como a Lupa, Boltai, Fimeia, Árvore de Falhas, enfim, existe uma série de outras ferramentas, né? Mas o RASOP, ele por si só, ele traz
algumas vantagens, né, frente a essas outras técnicas de análise de risco. Quais que você considera assim, como mais relevantes? Assim? Então, existem muitas técnicas de análise de risco que são feitas principalmente para analisar acidentes que já ocorreram. Então, não são bem são técnicas de análise de risco, são mais voltadas para a investigação de acidentes, como a espinha de peixe, Fujikawa. Então, a análise de risco mesmo, ela tem aí algumas outras técnicas que são muito utilizadas, como FEMEA, a PRA, o WATIF, e essas outras análises, elas, de certo modo, elas cobrem nichos de necessidade, visando assim, cada um com um foco diferente. O RASOP, ele já tem um foco muito maior, ele já visa assim, o projeto, desde o seu nascimento até a parte de startup, de partida, ele pode ser utilizado em qualquer fase do projeto. E é uma maneira, é uma análise bem sistematizada, as perguntas são dirigidas, você utiliza uma planilha padrão, as perguntas são padrões, né? É bem diferente de outros tipos de análise de risco, onde você tem muito mais um brainstorm, você tem muito mais uma reunião para você levantar preocupações, mas não de uma maneira sistematizada. E aí a outra diferença do RASOP é que você acaba cobrindo todas todo o processo, você analisa equipamento por equipamento, linha por linha, todas as atividades, sem deixar escapar nenhum ponto. Então, ele é muito abrangente. E as outras, normalmente, elas são muito, vamos dizer assim, elas atiram para tudo que é lado, né? Então, o foco é a principal diferença do RASOP para as outras análises de risco. Sim. O Derek ele até complementou, né? Ele falou assim, lembrar que algumas técnicas são complementares, né? Então, você pode estar aplicando um RASOP, né, junto com estudos de lupa, né? Ou então outro estudo de risco, né? Que vai estar te dando, né, um detalhe maior, né? Às vezes quantificando, né, o teu risco. Então, a gente pode ter uma análise preliminar de risco, né, uma APR, né, aí está aplicando uma outra técnica também, né? Então, como vocês falaram, realmente elas são técnicas complementares, né, visando cada uma etapa, vamos dizer assim, do projeto. A análise preliminar de risco, que é a PRA, ela já visa muito mais a parte de montagem, a parte dos serviços, a parte voltada ao trabalho, à segurança do trabalho. Sim. E o RASOP já é mais voltado para a parte do processo. E também, vocês citaram a LOPA, também é muito interessante a gente falar da LOPA, que é uma análise de níveis de proteção das unidades, que hoje em dia está surgindo aí, e que ela vem complementar o RASOP. O RASOP ele tem aí uma metodologia onde o resultado final dessa metodologia são recomendações de proteção para o processo. Daí sempre surgiu aquela dúvida se essas proteções são suficientes ou não, se é possível a gente ter uma análise quantitativa, mas sem considerar a parte, aliás, uma análise qualitativa, mas não sem considerar a quantitativa. Então, quando a gente fala em probabilidade de risco, é muito importante também a gente verificar qual é a probabilidade de risco até dos elementos de proteção.
E a LOPA, ela veio justamente para cobrir é, essa necessidade. Então, na hora que você está fazendo um projeto, ou após um RASOP, a gente vai verificar aí quais são os níveis de proteção necessários para que a unidade seja considerada segura dentro de parâmetros pré-definidos. E é justamente isso que o RASOP ele tem essa, vamos dizer assim, esse gap, que é até onde que a gente precisa chegar para considerar que aquela unidade ela é segura ou não. Até falando, complementando um pouquinho aí a questão da LOPA, né? A gente tem aí, como o Rogério falou, a questão dos níveis de integridade, né? De segurança, né? Das nossas barreiras, né? E aí você tem os SEALs, né? Aí, num estudo de risco como esse, né? Você vai avaliar, né? Se o nível de integridade da barreira, né? Ele está adequado, né? Para aquele teu risco, né? Então, a empresa, né? Junto com corpo técnico dela, né, os profissionais que estão ali no estudo de risco vão estar avaliando isso, né, Rogério? Então, você citou o SEAL, né? O SEAL é o que determina qual é a probabilidade de falha de um determinado instrumento ou de um determinado sistema, e a gente precisa analisar se realmente esses sistemas, esses instrumentos, eles são suficientes para a gente ter um grau de confiança para garantir que aquela unidade está segura. Então, a LOPA ela vai procurar justamente traçar fazer um cruzamento desse grau de confiança dos instrumentos, das camadas de proteção, com a que você levantou, os riscos que você levantou no RASOP, e ver se é suficiente ou não. Mas o importante é verificar que para você saber se os instrumentos são importantes ou não, antes de tudo, nós precisamos saber quais são os riscos que estão sendo avaliados. Essa é a função do RASOP. Então, sem essa avaliação do risco, nós não temos como poder dizer que não daria para ver se os sistemas de proteção são suficientes. Excelente, Rogério. E complementando aí, já partindo para o próximo tópico da pauta, né? É muito importante o RASOP, ele, como você falou, né? A gente tem, né, o estudo, né? E você tem a reunião de RASOP, né? Onde você vai avaliar, né? Os nós, né? Que foram definidos, né? E os riscos associados, né? Os perigos e a frequência, né, de ocorrência, né, e a consequência, né, e aí tentar identificar as barreiras, né, as nossas, o que você poderia estar inserindo ali para tentar reduzir o risco, né? Então, é muito importante que exista uma equipe multidisciplinar ali atuando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a grande vantagem do RASOP é justamente essa metodologia, ela permite você ter uma visão multidisciplinar da unidade. Então, quando nós falamos na aplicação dessa metodologia, o primeiro passo, normalmente, é você conseguir trazer aí uma equipe de RASOP, um time de RASOP. Esse time de RASOP, você vai procurar identificar aquelas pessoas que estão, de alguma maneira, elas estão interessadas no RASOP, elas participam do projeto, ou no projeto, na sua concepção, ou no resultado final, e tem visões diferentes. Você pode trazer pessoas da área de produção, pessoas da parte de manutenção, pessoas de processo, e cada um vai dar o seu parecer de acordo com o seu expertise. Hoje em dia, as unidades,
na indústria química estão cada vez mais automatizadas. A tendência é que nós tenhamos menos trabalhadores dentro das fábricas e mais trabalhadores dentro da sala de controle. Daí, o pessoal da automação é um pessoal que está sendo cada vez mais requisitado a participar dessas análises de risco, principalmente porque até a própria automação ela traz riscos adicionais. Existem falhas que podem surgir a partir dos sistemas supervisórios, dos sistemas de proteção, dos interlocks, que visam a proteger, mas que acabam trazendo riscos adicionais. Então, nessas equipes, a grande vantagem é justamente essa. Você ter ali pessoas que têm essas visões diferentes, que entendem cada uma da sua área, e ali nós temos uma sinergia, temos todos tentando focar no mesmo processo, né? E cada um trazendo um pouco do seu conhecimento. Mas a diferença maior do RASOP para as outras análises de risco é justamente essa. É a questão da multidisciplinaridade, de diferentes pontos de vista. O Rubens Vinícius, ele colocou que poderíamos falar que o RASOP nos dá a noção do todo, multidisciplinar. No aprofundamento, utilizamos técnicas adicionais, entrando em cada disciplina, correto? Fiz esse questionamento. Durante a análise, a gente vai procurar as falhas que pode levar a um desvio daquelas condições normais de operação. E as disciplinas, elas vão ver diferentes tipos de falhas que pode acontecer. Então, você tem ali um pessoal de elétrica, vai pensar em diferentes tipos de falhas elétricas. O pessoal de mecânica vai pensar em tipos diferentes de falhas mecânicas, pode ter. Temos o pessoal da parte de segurança do trabalho, que vai pensar muitas vezes na parte da própria operação, nos operadores. E na hora que você vai fazer as recomendações, realmente você vai ter que aprofundar cada um na sua área de expertise, até para poder fazer essa recomendação, né? Mas na hora que você sai lá com o plano de ação, que você sai com as recomendações no final, cada um deles vai levar o seu deverzinho de casa para poder tornar o projeto mais seguro. Isso mesmo. O Paulo aqui também colocou, é uma estratégia muito importante o envolvimento de outras áreas no processo, né? Eu concordo com ele, né? Acho que você também, né, Rogério? Sim, com certeza. É impossível você conseguir pensar em tudo, né? Por isso que a gente traz essas pessoas aí para ter diferentes pontos de vista. Rogério, só para o pessoal que não conhece, né, como é que transcorre, né, um estudo de RASOP, né, você falasse um pouquinho da dinâmica, né, do estudo, né, assim, como é que acontece, né, o RASOP, né? Sim. Nós estamos falando da metodologia, de como que ela é aplicada, até nos adiantamos um pouco, já falando da LOPA, mas, na verdade, faltou explicar um pouquinho de como que a gente faz para aplicar o RASOP no processo, né? Na verdade, o RASOP ele é aplicado em determinadas etapas do projeto. O que a gente conhece como RASOP hoje em dia, na verdade, ela é uma parte da aplicação da técnica, porque ela pode ser aplicada desde o projeto conceitual, o básico, o projeto detalhado, que é onde a gente aplica com mais frequência,
e mais para frente também, durante o comissionamento, até a partida da unidade. Essa parte, esse análise de risco que é aplicado em cima do projeto detalhado, a intenção é chamar a fazer a convocação dessas pessoas, né? Pegar um PNI, um desenho com um fluxograma, né? Onde você tem ali todas as instrumentações, você tem todos os equipamentos de proteção, toda a parte de automação da planta representado. E em cima desse desenho, desse PNI, nós vamos correndo, analisando pedaço por pedaço, ou seja, ou equipamentos, ou sistemas, que nós consideramos, chamamos de nós. Então, cada nós é um pedaço de um processo que é analisado separadamente. Então, se a gente considera que um equipamento está operando de maneira segura, isso aí, provavelmente, ele vai também trazer proteção para os outros. Então, a ideia é você analisar cada um individualmente para ter certeza que ele está operando de maneira segura. E como é que a gente faz isso? A gente considera as condições de operação normais para aqueles equipamentos. Então, nós temos aí um determinado equipamento, uma bomba, um vaso, se considerar uma indústria química, né? Por isso que eu falei que a gente pode ter outros tipos de indústrias, se você conhecer os equipamentos dessas outras indústrias e como que eles operam. E em cima dessas condições normais, nós vamos procurar ver quais são os desvios de cada parâmetro, de cada variável. Então vamos supor que eu tenho um processo, uma bomba centrífuga ou um vaso, onde eu tenho alguns parâmetros específicos, como velocidade, nível, pressão, temperatura. Então existe uma lista de parâmetros que a gente aplica em cima desse equipamento. Essa lista de parâmetros, ela é mais ou menos padronizada. Ela, independente da indústria, do país, ela já tem nós já temos uma lista aí padronizada desses parâmetros. E os desvios também são padronizados. A gente vai considerar o que pode acontecer nesse parâmetro para ele sair da condição de operação. Então vamos supor que eu tenha aí uma determinada vazão de processo, uma vazão normal de operação. Nós vamos verificar como que essa vazão pode sair da sua condição normal, como que ela pode ser maior que o normal ou pode ser menor que o normal. E se acontecer isso, o que vai me causar para naquele equipamento ou no restante da planta? Se pode me causar uma sobrepressão, posso ter um problema de vazamento, problema de incêndio. Então a metodologia ela é aplicada dessa forma. A gente procura pegar as condições normais de operação e ver cada parâmetro como que ele pode se desviar da sua condição normal. Acho que deu para o pessoal ter uma ideia, né, de como transcorre a realização do RASOP, né? E aí, Rogério, assim, a gente está tendo várias interações aqui, está sendo uma live bem ativa aqui, né? O pessoal fazendo algumas colocações. Eu até acho que consigo identificar aqui quem já foi seu aluno, né? O Derek legal. Colocou as palavras guias, né? O Rubens colocou uma vez em um RASOP, questionou-se quando haveria o RASOP da rede de águas de combate à emergência, incêndio. A resposta dada foi que se faz RASOP, que não se faz RASOP para água. Que tal? Ele pergunta. Nesse caso, não é que não se faz um RASOP para água. A parte de utilidades das empresas, elas são analisadas separadamente. Mas elas fazem parte de RASOP, sim. Nós analisamos a água, analisamos o ar comprimido, analisamos aí a parte de vapor.
são analisadas. Talvez o que estivesse se questionando é a questão de ser uma água de incêndio. A água de incêndio, ela não faz parte de uma condição normal de operação da unidade. Ela está ali disponível dentro de uma determinada pressão e não é uma operação normal. O que acontece com essa água de incêndio é o seguinte, ela é necessária quando alguma coisa acontece de errado dentro da unidade. E nesse caso, daí ela entra como aí uma medida de segurança, uma medida de proteção. Normalmente o RASOP ele não faz análise de falhas duplas. O que significa? Ele não analisa algum problema pode estar acontecendo na operação normal e, ao mesmo tempo, algum problema que está acontecendo na sua proteção, nas suas salvaguardas. Então, pode ser que nesse caso da água de incêndio, ele não tenha sido analisado por esse motivo. Mas água de processo, água de resfriamento, vapor, ar comprimido, nitrogênio, todas as outras utilidades, elas são analisadas. Elas fazem parte do RASOP. Legal, legal. Tem outras perguntas aqui, mas eu prefiro a gente partir do próximo item, né, da pauta e aí deixar um tempinho no final para a gente responder. E o próximo item é justamente vai de encontro ao que o Rubens questionou, né? Poderia descrever algumas das principais habilidades e conhecimentos que o engenheiro de processo precisa ter para contribuir no RASOP? E a nossa pauta era quais as competências necessárias para fazer parte da equipe técnica que irá realizar o RASOP de um projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rogério. Ok. Então, o engenheiro de processo, ele normalmente é o cara fundamental no RASOP. Quando a gente começa a verificar as condições normais de operação e você vai questionar o que pode acontecer se essas condições normais saírem, se desviarem, o engenheiro de processo é o cara que vai responder essa pergunta para você. Se eu falar, por exemplo, que eu tive uma pressão maior do que o normal de determinado tanque, ele vai falar assim, não, se tiver uma pressão até X, o tanque aguenta. Então, o engenheiro de processo é a pessoa que normalmente responde às perguntas que surgem durante o RASOP. E ela tem que ser uma pessoa com experiência naquele tipo de planta, ou naquele projeto, ela tem que ver as bases do projeto, as bases de design, para poder justamente responder essas perguntas. Então, quando você vai fazer o RASOP, é fundamental que tenha na sua equipe alguém com essa capacidade responder as perguntas, porque senão nós vamos perguntar o que pode acontecer e não vai ter ninguém ali para me dar a resposta naquele momento. Mas as outras questões é o seguinte, também é importante ter alguém da produção, porque também muitas vezes um operador experiente, alguém que já trabalhou naquela planta, ele também é capaz de dizer, olha, se você tiver um problema, já aconteceu lá na unidade, já aconteceu isso, aquilo. Então ele, de certo modo, ele conhece pela experiência qual é o problema que pode acontecer. Os outros participantes também, como falei, eles trazem a sua contribuição dentro da sua especialidade. Então você vai, quando você vai focar, por exemplo, um motor elétrico, é importante ter ali alguém de elétrica que vai falar o que pode dar de errado com aquele motor. Mas daí você já está visando o equipamento, não a consequência para o processo. Porque o engenheiro de processo que é o que vai, ou o operador, né? Se for um cara que tem essa noção de processo, é ele que vai dizer o que pode dar de errado para fazer a análise de risco. Jair, se você me permite, eu até assim, é interessante conhecer, né, esses
personagens, né, que atuam aí no RASOP, né, mas assim, falando especificamente do engenheiro de processos, né, o engenheiro químico, né, que vai estar atuando lá no RASOP, né, ele tem que ter assim, falando um pouquinho das competências, ele tem que ter um pouco, né, um pouco não, ele tem que conhecer bem o processo, né, que está sendo avaliado, ele tem que ter um senso um pouco de investigativo, né, ele tem que saber lidar também com as outras pessoas, né, porque eu já participei de reuniões de RASOP que foram um pouco tensas, né, às vezes alguém quer colocar a sua opinião, né, e fazer aquilo valer como se fosse uma verdade, né, quando, na verdade, assim, é um somatório, né, de conhecimentos e experiências, como você falou lá atrás, né? E eu vejo que o engenheiro de processo, hoje, né, a gente já até conversou um pouquinho sobre isso, a graduação em engenharia química, né, ela não está ainda com as competências, né, para atuação em segurança do processo tão desenvolvidas, né? A gente acaba tendo que buscar, né, uma complementação, né, fazer um curso, ou até mesmo na atuação profissional, para estar tendo contato com a parte de segurança de processo, com as ferramentas de segurança de processo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, né, a questão da formação do profissional, né, e aí falar até um pouquinho também da tua atuação, né, que hoje você também está formando profissionais nessa área, né, dividindo um pouco do teu conhecimento, da tua experiência. E é isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, falando um pouco antes sobre essa questão aí da formação do engenheiro químico, do engenheiro de processo, nós sentimos muita falta aí dentro das faculdades hoje em dia de matérias, disciplinas mais voltadas para a utilização do dia a dia dentro das indústrias. Hoje em dia, as disciplinas elas são muito assim, acadêmicas, até porque a maioria dos professores eles não tem tanta experiência em termos de indústrias como seria necessário, né? Muitos se formam, já vão direto para uma experiência acadêmica, eles conhecem muito a parte de cálculo, de projetos, mas falta trazer a necessidade real que tem dentro das indústrias, trazer para a nossa faculdade. O que eu estou vendo aí é que agora parece que muitas faculdades já estão se mexendo. Eu já fui convidado aí para dar palestras em algumas faculdades, como na Unesp, na Federal do Paraná, na USP, então estou vendo que já está se criando assim dentro desse universo acadêmico essa necessidade de cobrir esse gap aí. Mas nós ainda estamos engatinhando, como nós falamos. Lá fora a coisa já está muito mais disseminada. O engenheiro ele já sai com essa cultura de dentro da faculdade, e você em alguns países o RASOP ele já faz parte até da própria legislação. Ele é necessário, as indústrias elas são obrigadas por lei a fazer esse RASOP. E aqui no Brasil, então, por conta dessa necessidade, daí a gente identificou, né, que o mercado está precisando de pessoas que conheçam a metodologia, que sejam capazes de atuar nessa área. E quando nós falamos das equipes, nós deixamos de falar de uma pessoa que é absolutamente necessária, que é o líder de RASOP. O líder de RASOP, ele é o cara que conduz as reuniões. Eu costumo fazer uma analogia com o maestro de uma orquestra. O cara, ele não sabe tocar violino, não sabe tocar flauta, ele não sabe tocar nada. Mas ele sabe exatamente como fazer todo mundo trabalhar em equipe e cada um entrar na hora certa.
E o líder de Razop, ele tem essa visão. Ele é o cara que consegue fazer aquela equipe multidisciplinar e trazer o melhor de cada um para você conseguir ter uma sinergia ali no grupo. Então, o que existe aqui é justamente essa necessidade de formação desses líderes, onde a gente sente essa necessidade que as faculdades não estão cobrindo. E eu já, como o Luiz Carlos falou, eu tenho o meu curso de líder de Razop, já tenho mais de 100 pessoas que fizeram esse curso comigo, que hoje em dia estão trabalhando aí em grandes indústrias. Eu sempre tenho notícias aí de pessoas que estão conseguindo aplicar a técnica. E a ideia é justamente essa, nós criarmos essa cultura aí, trazer essa metodologia aí para poder realmente aplicar aí no mercado. Legal, legal. E eu tive a oportunidade de ser aluno do curso do Rogério, né? E apesar de eu já ter uma experiência prévia, né? A gente sempre consolida alguns conceitos, né, que estão, às vezes, um pouco mal embasados, né, como a gente não tem essa experiência, né, esse conhecimento na graduação, né, a gente tem que buscar essa formação adicional por fora. Depois, no final da live, eu também vou dar umas dicas aí, né, o Rogério também conhece, né, hoje em dia a gente tem aí algumas literaturas. Na verdade, em português ainda carece, né, de literatura, né, na área de segurança de processo, mas a gente tem uns guidelines do CCPS, né, que seria o conselho, né, de profissionais que atuam, né, com segurança de processo, né, americano, né, são várias empresas que atuam, né, e ele tem um núcleo que é a AISH, né, que é a formação, né, de engenheiros químicos em segurança de processo, através do SACH, que é um programa de segurança de processo, né? E é gratuito, né, para quem é estudante universitário. A instituição ela tem que fazer um credenciamento junto à AISH e tem acesso à formação. E aí tem os cursos online, né? O aluno vai fazendo a prova e vai tendo os certificados, né? Tanto a nível introdutório, né, intermediário e o avançado. Né? Eu confesso que eu não fui até o avançado, não, Rogério. Tá. Mas a gente tem que buscar nessa área, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso mais cedo, justamente, né, esse conhecimento, né, a troca de informações, a criação de fóruns, né, de discussão de segurança de processo, que ainda é uma coisa muito incipiente no Brasil, principalmente na área processos químicos, né, a parte de petróleo e gás, né, a gente vê que a aviação civil, a área nuclear, né, que já sofreram muito com acidentes fatais, um acidente de aviação civil, quando ocorre, a chance de ter fatalidade é grande, né, e a mesma coisa acidente nuclear, né, a gente tem alguns. Então, esses segmentos da indústria tiveram que aprender justamente com os erros, né, e hoje eles estão, eu digo que eles estão ainda bem à frente, né, da indústria química, petroquímica, óleo e gás, como um todo. É isso. Depois eu deixo até aqui os links também lá do CCPS, né, da AIS, pessoal. E depois a gente faz um convite também, Rogério, para o pessoal participar dos fóruns de discussão que a gente participa. Né? Sim, sim. Deixa só falar rapidamente também. Hoje em dia, os engenheiros químicos, de modo geral, também outros engenheiros que atuam nessa área de projetos, não na produção, eles têm que ter em mente que, em algum momento, eles vão ser demandados a fazerem análise de segurança, porque o que a gente vê é o seguinte, como você falou, cada vez que acontece um acidente, morrem pessoas, daí parece que todo mundo acaba se preocupando com isso. Mesmo que seja alguma coisa temporária, mas o pessoal acaba se preocupando. Então, quando acontece um Brumadinho, Mariana, esses acidentes maiores, Bhopal,
Daí acaba virando aí uma necessidade, daí todo mundo corre atrás, a Petrobras ela é bem reativa também, sempre que acontece algum acidente lá dentro, ela também corre atrás. Então, o que o engenheiro químico tem que ter em mente é o seguinte: em algum momento ele vai ser demandado, ele vai ter que se preocupar com fazer análise de risco, até para tornar o seu trabalho mais seguro. Eu, quando saio de casa, eu vou trabalhar numa indústria, eu quero deixar minha família tranquila, que eu estou indo trabalhar numa indústria que eu mesmo eu analisei e considerei ela segura. Então, a importância não só do RASOP, como de todas as outras análises de risco, é justamente essa: nós vivemos e trabalharmos em indústrias cada vez mais seguras para nós mesmos. Sim, verdade. Até esse é um tema interessante, né? Que até nos DDS, né? Nos diálogos de segurança dentro das empresas, né? Quando você tem, né? Tanto o pessoal operador, né? Até o pessoal engenheiro, né? O pessoal do nível mais elevado, mas quando a gente fala, né? Nesses aspectos relacionados à psicologia, né? A mexer com o psicológico, né? Pô, você tem que seguir os procedimentos, fazer um trabalho seguro, né? E se você não se sentir seguro para fazer, né? Você não deve fazer, né? Porque a chance de acontecer um acidente é grande, né? E quando a gente fala justamente isso que você falou, né? Eu tenho que pensar que eu tenho que retornar para casa, né? Para minha família que está me esperando, meus filhos, minha esposa, voltar bem, né? Então, esse é uma fala muito importante. E aí não é só na operação, mas também em projeto, né, Rogério? Porque nas etapas, já no projeto, e hoje eu atuo com o projeto, inclusive eu estou vendo um colega de trabalho aqui, o Garcia, está aqui prestigiando, a gente tentar levar para a etapa de projeto, né, conceitos de segurança de processo, né, justamente para estar evitando que aconteçam, né, durante a operação, acidentes que podem levar aí não só a danos, né, na estrutura, em equipamentos, mas também a perdas de vidas, né? Ok. Okay. Então, Rogério, estou vendo aqui, tem muitos comentários, eu não vou conseguir ler tudo, a gente já está caminhando para o final aqui, eu vou tentar ler alguns. Ó, aqui a Kátia, eu acho que é a Kátia Oliveira, além da exigência legal, de se fazer o estudo de risco a cada 5 anos, como exige a CETESB, por exemplo, a CETESB. Ela está perguntando da CETESB o que ela exige com relação a estudos de risco. Não sei se você tem essa informação. O que acontece é o seguinte: o RASOP, como eu falei, hoje em dia ele não é obrigatório por legislação aqui no Brasil. No entanto, a CETESB, quando ela vai fazer as suas licenças ambientais, se você tiver um RASOP, ela com certeza ela vai se sentir muito mais segura para poder estar liberando essas licenças. Então, de um certo modo, ela não pode exigir, mas ela altamente recomenda que o RASOP seja feito e que faça parte da documentação, porque com certeza ela mesma vai se sentir com mais tranquilidade para poder liberar. Não existe um prazo correto ou normativo para você fazer o RASOP de 5 anos. Isso aí também faz parte das indústrias, né? Tem indústria que faz 2 anos, outras de 3 em 3. Mas como nós estamos falando, o RASOP ele não é uma norma, ele é uma metodologia. Então, as empresas aplicam essa metodologia da maneira que mais convier para ela. Não existe essa norma, vamos dizer assim. O Derek aqui, já deu para perceber que ele atua com segurança de processos. Ele lembrar que o CCPS surgiu a partir de um acidente na indústria química. E ele falou do acidente de Bhopal que você comentou, né? Que foi um acidente aí que, se eu não me engano, até completou 20 anos agora, né? Em 2020, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Se alguém tiver esse dado,
mas foi, assim, ficou marcado, né? Foi um divisor de águas, né? Antes de Bhopal, depois de É. Bhopal, né? Tem aqui um comentário que eu deixei passar, mas eu deixei justamente. O Paulo, ele falou: a metodologia da aplicabilidade do RASOP é semelhante à metodologia do Seis Sigma. É possível comentar um pouco? Eu não conheço muito do Seis Sigma, não sei se você conhece, Rogério, mas o Seis Sigma é mais voltado para a qualidade, né? É verdade. O Seis Sigma, ele procura justamente identificar aquilo que pode estar mais fugir vamos dizer assim, da qualidade ótima, né? Então ele vai procurando atacar ou fazer projetos em cima de prováveis desvios que é da qualidade. Mas a analogia ela termina aí. São metodologias aí que a gente usa para procurar desvios e cada uma aí um foco diferente e também fazendo projetos com essa finalidade. Sim, legal. Rogério, a gente já está nos minutos finais e, como eu te falei, o Instagram ele é meio ingrato com relação a isso. Deu 1 hora de live, ele fecha a live. Então, como eu não gosto de terminar a live com a gente falando, né, eu tenho certeza que a gente teria papo aqui para ficar mais 1 hora conversando tranquilamente, né? E o pessoal está bem interagindo, né? Eu acho que todo mundo que ficou até agora, né? Já são quase 20 horas, aprendeu um pouquinho, né? Um conceito que estava um pouco vago. Então, eu queria te agradecer, primeiramente, né? Assim, mais uma vez, por ter aceito o convite, ter vindo aqui dividir com a gente, né, o teu conhecimento, a tua experiência, que não é pouco. Na verdade, assim, é, quero poder chegar no final, assim, final, não vou dizer final, porque você ainda não está no final de carreira, você ainda vai ensinar muito, vai passar, vai fazer muitas consultorias, muitos projetos. Mas quero ter um currículo como o seu. E assim, e agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui e deixar com você aí as palavras finais aí, falar um pouquinho também da Isverberi. Até, então, também não sobrou muito tempo, mas eu vou falar, eu quero agradecer a todos. Ixi. Estamos ouvindo, Rogério. Estamos te ouvindo, Rogério. Opa, acho que aconteceu alguma coisa com ele aqui. A conexão dele. Ver se ele consegue voltar. Rogério, pessoal, eu acho que ele não vai conseguir voltar. Assim, eu vou agradecer em nome do Rogério a presença de todos.